Por que existimos em um universo no qual todo ser vivo precisa absorver algo diferente para continuar vivendo? Por que a sobrevivência está ligada ao consumo? Por que uma coisa cresce enquanto outra desaparece? Essa pergunta soa, à primeira vista, filosófica, quase grande demais para uma única história. Mas é exatamente nesse ponto que começa aquilo que Linda Moulton Howe, durante mais de 4 décadas, supostamente nunca revelou por completo. Ela sabia mais do que dizia em público, não na televisão, não em seus artigos, nem mesmo para pessoas que trabalharam com ela durante anos e sempre sentiram que ela escondia certas coisas. Repetidas vezes, ela insinuava que havia informações que ainda não podiam vir à tona. Não porque fossem irrelevantes, mas porque as pessoas que confiaram essas informações a ela ainda estavam vivas. E agora, segundo ela, o tempo delas está acabando. O que homens lhe contaram sobre a Antártida não parecia uma simples lenda. Não era uma história de fogueira, um boato de segunda mão, nem uma fantasia saída de um fórum da internet. Soava como um relatório, como uma medição, como algo que pessoas haviam visto, entrado e memorizado, porque sabiam que talvez nunca pudessem levar provas consigo. Durante décadas, a Antártida foi vista oficialmente como um lugar onde seres humanos antigos jamais poderiam ter vivido de forma permanente. Fria demais, hostil demais, distante demais de tudo o que uma civilização precisaria. Mas então, teriam surgido imagens de satélite mostrando algo que não se encaixava nessa versão. Uma formação estranha, parecendo emergir do gelo, com cerca de 9 acres, 80 pés de altura, regular demais para parecer puro acaso. Depois vieram relatos sobre uma temperatura que não deveria existir ali embaixo, sobre sinais nas paredes que não correspondiam a nenhum alfabeto humano conhecido, sobre uma entrada no gelo, cortada em uma forma que a natureza normalmente não produz. Linda fala agora porque os homens que teriam visto essas coisas estão envelhecendo. Alguns já morreram, outros enfrentam doenças, diagnósticos, prazos, e quando alguém passa 40 anos em silêncio e de repente diz: "Antes de partir, preciso tirar isso de mim", nós escutamos de outro jeito. Antes de entender o que ela está revelando agora, é preciso entender quem ela é. Porque Linda Moulton Howe não é apenas mais uma voz da internet. Não é alguém sentado diante de uma estante, transformando especulações em vídeo. Ela é uma jornalista formada, que construiu seu nome lentamente. Sua carreira não começou com histórias sobre bases secretas ou instalações escondidas sob o gelo. Seus primeiros trabalhos tratavam de coisas concretas: água contaminada, vazamentos de radiação, problemas de saúde em pequenas comunidades sobre as quais ninguém queria falar. Enquanto outros repórteres esperavam grandes manchetes, ela viajava até lugares isolados, sentava-se à mesa da cozinha e conversava com pessoas que já haviam deixado de acreditar que qualquer autoridade ainda as ouviria. Ela ouvia, conferia declarações, comparava documentos. E foi exatamente essa forma de trabalhar que lhe trouxe atenção no início dos anos 80. Por seu filme sobre misteriosas mutilações de gado no Colorado, recebeu um Emmy regional. Na época, fazendeiros encontravam seus animais mortos nos campos, sem sinais claros de predadores, sem sangue, sem as marcas típicas de um ataque. Muitos veículos de mídia zombaram daquilo. Linda, não. Ela filmou, documentou e fez perguntas, sem transformar tudo imediatamente em sensação. E foi isso que mudou tudo. Depois desse documentário, outras pessoas começaram a procurá-la. Pessoas que normalmente jamais falariam com jornalistas, ex-militares, engenheiros, técnicos, pilotos, pessoas com credenciais de segurança, pessoas que haviam aprendido a ficar em silêncio. E é aqui que começa a parte que muitos ignoram. Quanto mais seu trabalho se afastava dos temas ambientais comuns e se aproximava de espaços aéreos restritos, projetos militares e programas secretos, mais sua própria vida mudava. Convites desapareciam. Emissoras de televisão paravam de responder. Colegas com quem ela havia trabalhado por anos deixavam de atender suas ligações. Mas ela continuou, porque em algum momento ela entendeu algo que muitos jornalistas nunca compreendem de verdade. A verdade não precisa de permissão. Ela existe, independentemente de alguém confirmá-la oficialmente.
Mesmo assim, em entrevistas, ela repetia sempre a mesma frase: há coisas que ainda não posso dizer. Não porque lhe faltassem informações, mas porque muitas de suas fontes ainda estavam vivas, porque haviam assinado contratos, porque tinham famílias e porque estavam convencidas de que falar cedo demais poderia destruir não apenas suas carreiras, mas suas vidas inteiras. Um lugar surgia repetidamente. Não Colorado, não Nevada, não algum deserto cercado por arame. A Antártida. Repetidas vezes, Linda marcava esse lugar em seus arquivos. Repetidas vezes, as conversas voltavam ao mesmo continente. E quanto mais ela ouvia, mais claro parecia ficar porque ninguém deveria falar sobre aquilo. Porque a Antártida, dizem suas fontes, não é a imagem que conhecemos dos documentários. Não é apenas gelo, não é apenas estações de pesquisa, não é apenas pinguins e neve. Essa imagem, afirmavam alguns de seus informantes, teria sido mantida propositalmente inofensiva. Na realidade, a Antártida seria um dos lugares mais controlados da Terra. Tratados internacionais dividem o continente entre nações poderosas. Rotas de voo são monitoradas. Expedições são registradas. Viagens independentes são quase impossíveis. E Linda começou a enxergar padrões. Pilotos relatavam que precisavam mudar de rota repentinamente quando se aproximavam de certas coordenadas. Técnicos diziam que eram mandados interromper medições sem receber explicação. Imagens de satélite supostamente mostravam anomalias que desapareciam poucos dias depois. Cada incidente isolado parecia inofensivo. Claro que rotas de voo são alteradas. Claro que imagens de satélite podem ser editadas ou atualizadas. Claro que existem zonas de segurança em regiões extremas da Terra. E era exatamente isso que tornava tão difícil enxergar algo além do acaso, porque cada detalhe, sozinho, podia ser explicado. E para Linda, talvez fosse justamente aí que estava o sistema. Não uma grande conspiração óbvia, mas 1000 pequenas respostas plausíveis, capazes de fazer qualquer pergunta parecer imediatamente inofensiva. Quem olha para apenas um indício, rapidamente se sente ridículo por ter perguntado. Mas Linda não olhava para apenas um indício. Ela olhava para 40 anos de indícios ao mesmo tempo. Ela observava todos aqueles fragmentos lado a lado, e quando começou a encaixá-los, uma nova imagem surgiu diante dela. Não mais a imagem de um continente científico, mas a imagem de uma fronteira. Uma espécie de linha invisível atrás da qual existiria algo que ninguém fora de certos círculos deveria ver. Então, ela percebeu outra coisa. Pequenas notícias apareciam repetidamente em revistas científicas. Relatos sobre assinaturas térmicas incomuns sob o gelo, valores magnéticos estranhos, estruturas sob geleiras que não pareciam totalmente naturais. Mas quase sempre, essas histórias desapareciam logo depois. Não eram desmentidas. Não eram corrigidas, apenas esquecidas. Como se alguém tivesse decidido que ninguém deveria continuar falando sobre aquilo. Linda começou a colecionar esses relatos, ano após ano. Recortes de jornal, anotações, depoimentos, nomes, datas. E em algum momento, algumas de suas fontes começaram a ser mais específicas. Elas descreviam um lugar que supostamente era alcançado através de uma abertura no gelo. 8 lados, perfeitamente simétricos. Uma entrada octogonal cortada diretamente em uma geleira. Não irregular como uma caverna natural, não quebrada como o gelo normalmente se rompe, mas geometricamente precisa. Muitos dos homens que contaram isso a Linda só falaram décadas depois. Alguns apenas após se aposentarem, outros somente depois de adoecerem gravemente. Alguns esperaram até o momento em que médicos lhes disseram que não havia muito tempo restante. Só então pegaram o telefone. Um desses homens, segundo Linda relataria mais tarde, teria sido um ex-integrante da Marinha. Mais de 70 anos de idade. Calmo, sem dramatização. Ele se sentou em uma sala de estar, colocou um copo d'água sobre a mesa e começou a falar como se estivesse lendo um relatório técnico. E foi exatamente isso que tornou suas palavras tão perturbadoras. Ele não tentava soar misterioso, não falava como alguém buscando atenção.
Descrevia tudo com a mesma voz neutra que um eletricista usaria para falar sobre cabos ou circuitos. Quase entediado, Linda disse várias vezes depois que era justamente essa calma que não saía de sua mente. Porque pessoas que fantasiam ou inventam histórias costumam exagerar. Esses homens pareciam diferentes, objetivos, precisos. E então vieram os detalhes. A própria geologia da Antártida parece, pelo menos parcialmente, combinar com algumas dessas declarações. Sob o gelo existem regiões vulcânicas. O vulcão Mount Erebus continua ativo até hoje. Grande parte do subsolo é composta por basalto escuro, exatamente o tipo de rocha em que enormes cavidades naturais podem surgir em outras partes do mundo. Mas o que aqueles homens descreviam ia muito além disso. Eles falavam sobre transportes para coordenadas sobre as quais aviões civis comuns não podiam voar. Longas viagens sobre superfícies congeladas, uma descida suave sob a superfície e, finalmente, uma entrada com 8 lados perfeitos. Um dos homens descreveu como o primeiro teria sido levado para a região em um porta-aviões, depois transferido para um helicóptero, mais tarde para um veículo especial de esteiras, até chegarem a uma geleira. E ali estaria a entrada. 8 lados exatamente iguais, cortados diretamente no gelo. Outro informante contou algo ainda mais estranho. Alegou ter sido levado sob o gelo em um submarino, sem jamais emergir à superfície. O submarino teria atravessado uma fenda profunda, descendo cada vez mais, até que o ambiente ao redor mudasse completamente. Ele falava sobre aquilo como se fosse um procedimento normal. Não como uma aventura, não como um pesadelo, mas como uma rotina que já havia vivido várias vezes. E sempre que Linda perguntava o que existia atrás daquela entrada, ela supostamente recebia sempre a mesma resposta. Não respostas parecidas. As mesmas medidas, as mesmas temperaturas, a mesma iluminação. Como se pessoas que jamais se conheceram tivessem entrado no mesmo lugar e visto exatamente as mesmas coisas. Os espaços sob o gelo, segundo descreviam, eram gigantescos. Cada um com aproximadamente 9 acres de extensão. Enormes câmaras feitas de basalto negro, com tetos que se elevavam quase 80 pés acima deles. Sem suportes visíveis, sem pilares. Engenheiros teriam dito depois que uma estrutura daquele tamanho normalmente precisaria de reforços adicionais. Mas ali não havia nada disso. A pedra parecia sustentar a si mesma. A temperatura era outro ponto, que, segundo os relatos, não fazia sentido lógico para ninguém. Lá fora, temperaturas muito abaixo de zero. Vento congelante. Condições praticamente impossíveis para a vida. Lá dentro, porém, a temperatura permaneceria constantemente agradável, entre 20 e 22 graus Celsius. Quente o bastante para caminhar sem roupas pesadas. E a mudança aconteceria instantaneamente, sem túneis longos, sem adaptação gradual. A pessoa atravessava um limite e, de repente, o clima mudava, quase como se o próprio espaço reagisse à presença humana. Mas o aspecto mais estranho, segundo os depoimentos, era a luz, porque supostamente não existiam lâmpadas, nenhuma fonte visível de iluminação, nenhum cabo, nenhuma instalação nas paredes ou no teto. Ainda assim, os ambientes eram completamente iluminados, de forma uniforme, sem sombras nos cantos. E vários homens descreveram exatamente a mesma sensação. A luz se movia junto com eles, não como um holofote, mas como se o próprio ambiente percebesse onde estavam. Nas paredes existiriam símbolos, fileiras de sinais gravados profundamente na rocha escura, cada linha com exatamente a mesma profundidade. Nenhuma imperfeição, nenhum desnível, nenhum traço irregular. Especialistas que teriam visto fotografias afirmaram que os sinais lembravam parcialmente escrita maia e parcialmente hieróglifos egípcios, mas não correspondiam a nenhum sistema conhecido, não algo antigo já catalogado, não uma variante de linguagem existente, algo próprio. E então veio a parte que, segundo Linda, deixou alguns especialistas completamente em silêncio. Não havia marcas de ferramentas, nenhum arranhão, nenhuma marca de cinzel, nenhum sinal de perfuração ou corte mecânico. As linhas pareciam perfeitamente lisas, como se a pedra não tivesse sido esculpida, mas alterada. Um dos especialistas teria
dito que cortes assim só seriam possíveis caso fosse possível manipular rochas em nível molecular. Outro, após observar uma fotografia, simplesmente teria permanecido calado e pedido para sair da sala. E é exatamente aqui que a história entra em um território que faz algumas pessoas mergulharem completamente nela, enquanto outras passam a desconfiar imediatamente. Porque se ao menos uma pequena parte dessas declarações fosse verdadeira, então nossa visão da história humana estaria incompleta. Não apenas levemente equivocada, mas fundamentalmente incompleta. Porque então precisaríamos fazer perguntas que quase ninguém quis levar a sério até hoje. Quem construiu esses lugares? Quando? E por que não existe nada sobre isso em arquivos oficiais? Os homens que contaram suas histórias, a Linda, descreviam as câmaras sempre da mesma maneira. As mesmas temperaturas, as mesmas dimensões, a mesma iluminação. Mas o mais impressionante, segundo ela, não era apenas o conteúdo dos relatos, e sim a maneira como falavam. Nenhum parecia alguém procurando fama. Muitos pareciam apenas cansados, como se tivessem passado décadas tentando esquecer alguma coisa. E é aqui que entra outro ponto sobre o qual, segundo Linda, quase nunca se fala: a maneira como o verdadeiro sigilo funciona. A maioria das pessoas imagina ameaças de forma cinematográfica. Homens em carros pretos, avisos no meio da noite, perseguições, violência. Mas, segundo suas fontes, a realidade funciona de forma muito mais silenciosa. Ninguém precisa gritar. Basta lembrar alguém de qual órgão administra sua aposentadoria, ou mencionar casualmente o nome da escola da filha dessa pessoa, ou insinuar que determinado contrato talvez não seja renovado. Nenhuma ameaça direta, apenas o entendimento silencioso de que toda a estabilidade da vida pode desaparecer caso certas coisas sejam ditas. E na Antártida, segundo alguns desses homens, essa sensação se tornava ainda mais intensa, porque lá embaixo não existem rotas de fuga, não existem jornalistas independentes, não existem vizinhos, não existem lugares para onde alguém simplesmente possa desaparecer. Cada voo, cada entrega de suprimentos, cada comunicação por rádio, tudo passa pela mesma estrutura. E se essa estrutura decide que você é um problema, então você está sozinho. Foi por isso que muitos permaneceram calados durante décadas. Não necessariamente por covardia, mas porque tinham famílias, filhos, hipotecas, carreiras, e porque acreditavam que falar cedo demais não mudaria nada, apenas destruiria suas próprias vidas. Esses homens quase não podiam conversar com ninguém, nem com as esposas, nem com antigos colegas, nem mesmo com terapeutas, porque até isso poderia gerar um registro oficial. Então, carregaram aquelas lembranças sozinhos, ano após ano. E segundo Linda, isso só começou a mudar quando o medo da morte passou a ser maior do que o medo das consequências. Depois da aposentadoria, depois de diagnósticos médicos, depois de perdas familiares. Então, supostamente, um após o outro começou a procurá-la. E Linda fez algo que se tornou raro no jornalismo moderno. Ela esperou. Não publicou tudo imediatamente. Pelo visto, entendia que certas histórias podem ser ridicularizadas cedo demais. E quando uma história é transformada em piada pública, ela costuma desaparecer por décadas de qualquer discussão séria. Ela queria proteger suas fontes e, ao mesmo tempo, impedir que as informações se perdessem. Por isso dizia frequentemente que o trabalho de um jornalista nem sempre é revelar tudo no mesmo instante. Às vezes, o trabalho consiste em guardar informações com segurança até que o mundo esteja pronto para ouvi-las. Mas toda espera termina um dia. Nos últimos anos, muitos ouvintes perceberam uma frase específica aparecendo cada vez mais nos relatos de Linda e de algumas de suas fontes. Antes de morrer. Não dita de maneira dramática, mas calma, como um relógio se aproximando lentamente do fim. Porque quando alguém permanece em silêncio por 40 anos e de repente começa a dizer, antes de morrer, isso precisa ser contado, normalmente significa que algo mudou. O cálculo entre risco e consequência se transforma.
transforma. Carreiras deixam de importar em algum momento. Credenciais expiram. Contratos perdem força quando alguém já está há anos fora do sistema. E a proximidade do próprio fim altera a forma como as pessoas encaram a verdade. Mas, segundo Linda, existe um segundo relógio correndo ao mesmo tempo. A tecnologia continua avançando. O que antes era acessível apenas a governos, agora começa a chegar a mãos de pesquisadores independentes. Imagens de satélite ficam mais precisas. Equipamentos térmicos se tornam mais baratos. Ferramentas capazes de medir profundamente sob o gelo já não pertencem exclusivamente ao setor militar. E isso muda tudo, porque se um dia alguma equipe privada sobrevoar por acaso as coordenadas corretas usando drones ou sensores modernos, algo pode aparecer. Algo que permaneceu oculto durante décadas. E então, os homens que alegam ter estado lá perderiam o controle sobre a narrativa. Ou falam agora, ou outras pessoas descobrirão depois, sem o contexto deles, sem suas memórias e sem sua versão dos acontecimentos. E segundo Linda, existe ainda um terceiro fator. O próprio gelo está mudando. Geleiras recuam, camadas inteiras se quebram. Regiões que permaneceram seladas por períodos inimagináveis começam lentamente a se abrir. E se realmente existir algo escondido sob o gelo, talvez esteja hoje mais próximo da superfície do que em qualquer outro momento da história moderna. Os homens que confiaram suas histórias a Linda, supostamente, sabiam exatamente onde esses lugares estavam. E alguns acreditavam que a própria natureza acabaria revelando aquilo que seres humanos esconderam por tanto tempo. Mesmo assim, a pergunta mais importante continua existindo. Onde estão as provas? Porque, teoricamente, quase tudo deveria ser verificável. Uma enorme câmara sob o gelo deveria aparecer em radares. Grandes cavidades em rocha basáltica deveriam alterar medições geológicas. Uma região quente em meio a temperaturas extremas deveria ser detectável em imagens térmicas. E é justamente por isso que os críticos dizem que a história não foi comprovada. Não existem mapas confirmados publicamente, nenhum documento oficial liberado, nenhuma fotografia autenticada de forma definitiva. Nenhuma equipe científica independente confirmou oficialmente a existência dessas estruturas. E isso importa, porque a ausência de provas não é automaticamente prova de encobrimento. Uma história continua sendo apenas uma hipótese, enquanto não puder ser verificada. Mas até aqui, algumas pessoas apresentam outro argumento. Elas lembram exemplos históricos em que projetos enormes permaneceram secretos durante décadas. Tecnologias militares, programas de vigilância, pesquisas que só se tornaram públicas muito tempo depois. O segredo raramente funciona tornando algo completamente invisível. Na maioria das vezes, ele funciona fragmentando informações, classificando dados, separando departamentos, escondendo detalhes atrás de paredes burocráticas. E talvez seja exatamente isso que torna a Antártida tão fascinante para tantas pessoas até hoje. Ela é remota, extremamente difícil de acessar, politicamente complexa, cientificamente misteriosa, um lugar sobre o qual a maioria das pessoas conhece apenas aquilo que lhe foi mostrado. A própria Linda nunca afirma claramente possuir provas absolutas. Em vez disso, o que ela sugere é algo diferente, que, ao longo de décadas, pessoas distintas descreveram independentemente coisas extremamente semelhantes. As mesmas salas, as mesmas dimensões, as mesmas temperaturas, a mesma luz, e que algumas dessas pessoas só decidiram falar perto do fim da vida. Para muitos ouvintes, isso não basta como prova. Para outros, é suficiente para permanecer atentos. E talvez seja exatamente aí que esteja a verdadeira força dessa história. Não no fato de tudo estar comprovado, mas no fato de abrir uma possibilidade que não pode ser completamente refutada e, ao mesmo tempo, não pode ser confirmada. No final, o próprio gelo continua sendo a parte mais importante dessa narrativa. A Antártida é o maior, mais frio e mais hostil lugar do planeta. O gelo se move constantemente. Ele enterra, destrói e transforma tudo abaixo dele. Paisagens inteiras desaparecem ali ao longo de milhares de anos. Montanhas permanecem ocultas sob quilômetros de gelo. Lagos existem abaixo da superfície sem jamais receber luz solar.
E se realmente houver algo escondido ali embaixo, então esse seria o esconderijo natural perfeito. Talvez seja justamente por isso que essa história não sai da cabeça de tantas pessoas, porque ela mistura algo real com algo desconhecido. A Antártida existe. Cooperações militares na região existem. Programas secretos existiram inúmeras vezes na história. Governos esconderam informações. Descobertas científicas às vezes demoraram décadas para serem reveladas ao público. Tudo isso é verdade, e exatamente por isso, o restante da narrativa deixa de parecer totalmente impossível para algumas pessoas. Linda, aparentemente, decidiu registrar essas informações, pelo menos de alguma forma. Não necessariamente para convencer o mundo imediatamente, mas para garantir que os relatos de suas fontes não morressem junto com elas. Ela repetia frequentemente uma ideia parecida. Talvez um dia alguém encontre as coordenadas corretas. Talvez no próximo ano. Talvez apenas daqui a 50 anos. Talvez alguma equipe científica descubra por acaso algo inesperado sob o gelo. E quando esse dia chegar, esses relatos já precisarão existir, com nomes, com números, com descrições, com as memórias daqueles homens que passaram décadas sem querer falar. Mas é exatamente aqui que precisamos ser honestos. Porque, mesmo depois de todos esses relatos, até hoje não existe nenhuma prova universalmente aceita dessas supostas câmaras. Nenhuma investigação internacional confirmada, nenhum conjunto público de dados científicos demonstrando claramente que tais estruturas realmente existem. E isso significa que essa história continua presa entre dois mundos, entre documentação e mito, entre testemunho e especulação, entre possibilidade e fantasia. Algumas pessoas escutam tudo isso e enxergam apenas mais um conto moderno, uma narrativa sobre verdades escondidas que jamais serão comprovadas. Outras sentem algo diferente, não exatamente certeza, mas aquela sensação estranha de que o mundo talvez seja maior, mais complexo e mais desconhecido do que imaginamos. Talvez seja exatamente esse o verdadeiro motivo pelo qual histórias assim sobrevivem por tanto tempo. Não apenas por causa das provas, mas porque, no fundo, os seres humanos sentem que ainda existem muitas coisas inexplicáveis. E é aqui que voltamos à pergunta do começo. Por que tudo vive às custas de alguma outra coisa? Por que o universo parece construído sobre consumo, competição e sobrevivência? Talvez porque a vida esteja constantemente tentando resistir ao esquecimento. Talvez seja por isso que seres humanos colecionam histórias, constroem arquivos, deixam mensagens para aqueles que virão depois deles. E talvez tenha sido exatamente isso que Linda Moulton Howe tentou fazer no final. Não necessariamente mudar o mundo de imediato, mas garantir que certas lembranças não desaparecessem, que algum registro permanecesse existindo, caso o gelo um dia realmente revele alguma coisa, caso alguém cave fundo o suficiente, caso uma história impossível se transforme, de repente, em descoberta histórica. Ou talvez apenas para que futuras gerações compreendam o quanto os seres humanos são atraídos por mistérios, o quanto desejamos acreditar que existe algo maior, escondido além do que conseguimos ver, porque, independentemente de essa história ser verdadeira ou não, ela já alcançou algo importante. Ela fez as pessoas começarem a fazer perguntas sobre poder, sobre verdade, sobre controle, sobre história e sobre todas as coisas que talvez nunca venham completamente à luz. Se você gosta de histórias assim, não esqueça de se inscrever e deixar um comentário dizendo no que você acredita que possa existir sob o gelo. Alguns falam em ruínas antigas, outros acreditam em instalações militares secretas, e há quem pense que não existe absolutamente nada ali além de pedra e escuridão. Mas talvez seja exatamente por isso que a Antártida continuará sendo um dos lugares mais misteriosos do planeta. E talvez o maior mistério, no final, não seja o que está escondido sob o gelo, mas por que os seres humanos nunca conseguem parar de procurar.